Abra a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Eu queria que você se direcionasse ao versículo 31. Nós vamos ler essa passagem que é bem conhecida, e eu tenho certeza que você sairá transformado por meio da palavra de Deus nessa manhã. Você crê nisso? Aleluia. E a Bíblia diz aqui, nesse texto que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31 até o 39. Que diremos então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? No verso 33 diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti fomos ou somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pai, essa é a tua palavra. Cremos que ela é poderosa e que ela traga todo o poder redentor contido nela, de nos salvar, de nos libertar, de nos restaurar, Pai, de nos curar, no nome de Jesus. Nós cremos que cada coração é como uma terra, e que esse coração seja uma terra boa, e essa semente produza muito fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. Usa o teu servo, no nome de Jesus, digam amém. Aleluia. O nome dessa mensagem é Mais que Vencedores. Quantos mais que vencedores nós temos aqui nessa manhã? O versículo que nós trazemos aqui como chave é exatamente o verso de número 37, que diz exatamente assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A carta de Paulo aos Romanos é considerada a declaração de liberdade do cristão. Na verdade, é uma revelação da nova vida que nós temos debaixo da graça, segundo o espírito de santidade e também de adoção. E através do espírito de santidade e adoção, nós podemos clamar, diga, Abba Pai, que quer dizer paizinho. Nós temos agora uma filiação que nos garante a intimidade de chamarmos o Deus Altíssimo, Deus Pai, de paizinho. Romanos 8 é uma verdadeira canção, é um verdadeiro cântico de vitória, e o triunfal desse cântico é: Deus é por nós. Diga, Deus é por nós. Diga, Deus é por mim. Deus é por nós. Queridos, e especialmente nessa sessão que nós lemos, do verso 31 até o verso 39, o que há de destaque aqui? Exatamente as provas e a certeza do amor de Deus por nós. E nós precisamos ter a prova e a certeza de que Deus nos ama. Um crente vencedor é um crente que sabe que é amado. Ele sabe que ele não pode fazer nada para que Deus o ame mais,
E ele sabe que também nada do que ele deixe de fazer fará com que Deus o ame menos. Ele entende que Deus tem amado com amor eterno, e com a benignidade dele tem o atraído. Quantos aqui foram atraídos aos braços do Pai? Então, o crente vencedor que tem essa realidade. Por isso o apóstolo João, ele vai dizer: nisto conhecemos o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e deu o seu Filho Jesus como propiciação pelos nossos pecados. Então, o que faz diferença, embora nós precisamos responder ao amor de Deus, mas o que faz diferença é a revelação de quanto Ele me ama. Porque muitos crentes têm feito juras de amor a Deus, mas têm vivido em derrota. Esse crente é um vencedor? Só os vivos, esse crente é um vencedor? Você entendeu isso? E no longo da minha caminhada, de 32 anos de crente batizado nas águas, eu tenho visto que muitos têm realmente feito esta jura de amor por Deus. E eu não estou falando que em si é errado nós declararmos o nosso amor por Ele, mas fazem como se fosse um ritual, fosse algo que pudesse por si só atrair o olhar de Deus. É interessante que muitos creem que até mesmo uma piedade é associada a um flagelo, a uma penitência, a gemer, a falar o quanto isso vai fazer diferença. E na verdade, querido, a diferença, ouça bem, tome posse dessa chave nessa manhã em nome de Jesus. A diferença é você saber o quanto você é amado por Deus. Um crente vencedor, ou melhor, mais que vencedor, é aquele que entendeu que nada pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quantos desse tipo de crente nós temos aqui nessa manhã? Então você precisa andar em vitória, porque essa é a realidade. E eu acho interessante porque Paulo, ele vai trazer nesse contexto perguntas chamadas retóricas. E é interessante porque é um argumento que Paulo trouxe para trazer convencimento. Um argumento para trazer a revelação. Porque muitas vezes a resposta está conosco, a resposta está em nós. O próprio Paulo em Romanos, já no capítulo 10, ele fala assim: essa é a palavra da fé que pregamos, ela está na tua boca e no teu coração, ela está perto de ti, na tua boca. Ou seja, nós temos da parte de Deus uma resposta, e as perguntas retóricas que Paulo faz aqui nesse contexto não buscam apenas respostas, mas reflexões. Diga reflexões. Diga assim: eu preciso refletir acerca do amor de Deus na minha vida. O start é por aí. Porque quanto mais eu olhar para o quanto eu amo a Deus e esquecer o quanto Ele me ama, essa conta, ela não fecha. E no final de tudo, você vai querer medir o quanto você ama a Deus, o quanto você está sendo autopenitente, o quanto você está se privando, aí você fica numa neura e vai trazer exaustão e decepção. Porque no final de tudo, o que conta para te deixar de pé é o quanto Deus te ama. Pastor, mas isso não vai deixar o crente relapso? Não. O crente vencedor, que anda altaneiramente, que anda como vencedor e que não anda por vistas, que nenhuma situação abala a fé dele, é aquele que sabe o quanto ele é amado. Tem algum crente aqui mesmo? Quantos sabem o quanto você é amado aí? Porque enquanto eu desconfiar do amor, ou colocar o amor de Deus como condicional, então eu estou caminhando uma vida o quê? Inconstante. Ora eu me sinto, quando você faz tudo direitinho, você se sente mais amado, é ou não é?
Sim ou não? Vamos cair na... Quando você orou, jejuou, pôs o lixo lá fora, ajudou alguém a atravessar a rua, abençoou um irmão, deu o dízimo, aí você fala sério, no fundo assim você sente, hoje eu sou o mais amado por Deus. É ou não é? É. Sabe, nada disso que você fez com que Deus te amasse mais. Ele escolheu te amar. A escolha dele foi em Cristo, foi pelo que o Filho dele fez, não pelo que você e eu fizemos. Por isso, aqui em Romanos 8 é a prova do amor dele. E ele vai falar exatamente com as perguntas retóricas isso. Diante do amor do Pai, essas perguntas nos induzem a uma resposta certa, porém, que nós precisamos nos apropriar sem duvidar. E a primeira pergunta está no verso 31, que diz: se Deus é por nós, vamos supor que você não tenha lido o texto, e alguém te fizesse essa pergunta: se Deus é por nós, nós sabemos, há uma percepção cognitiva, intelectual, conceitual. Eu sei, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas precisa ser uma realidade na sua vida. Você precisa viver debaixo dessa realidade. Se Deus é por você, quem pode ser contra você? O que pode fazer o homem contra você? Nada. Antes, nós éramos, por natureza, filhos da desobediência, filhos da ira. Está escrito lá em Efésios capítulo 2, versos 2 e 3, que nós éramos inimigos de Deus, mas agora na plenitude dos tempos, Deus com seu amor, Ele então nos ama. Deus por amor, Ele deu Jesus. Por amor, Jesus se colocou em nosso lugar, Ele se colocou na cruz. Hoje nós teremos a ceia fala de morte, a ceia fala de cruz, a ceia fala da prova do amor de Deus, em que Cristo tenha se colocado no nosso lugar, o sacrifício vicário, substitutivo, e aí Ele recebe naquela cruz, naquele madeiro, toda a ira de Deus por causa do nosso pecado. Sabe o que significa isso? Na cruz, Jesus assumiu todo o pecado de toda a humanidade em todos os tempos. Não existe mais nada de ira de Deus contra mim, contra você, porque Ele descarregou toda a sua ira lá na cruz do Calvário. Então, por que você vive ainda achando que Deus está irado com você? Deus não está irado com você. 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 Você que está em Cristo Jesus, quantos estão em Cristo Jesus? Então, a ira de Deus, ela vem sobre os filhos da desobediência. Uma vez que eu crio em Jesus, eu não sou mais filho da desobediência, eu sou filho de Deus. Eu chamo o Pai de Abba, e eu sei que toda a ira dele foi descarregada lá no Calvário. Como diz aquela canção, era eu, mas Jesus me tirou daquele lugar, assumiu o lugar, e foi aquele que recebeu todo o castigo. Mas esse é o castigo que nos traz a paz. Diga assim: eu tenho paz com Deus. Uma pessoa que pensa que Deus está irado com ela, vamos na real também aqui, ela anda com paz? Pastor Eliton, outrora, hein? Né? Eu fiz direitinho. Eu creio que Deus agora Ele não está irado comigo. Pelo contrário, eu fiz até na balança que eu acho que eu fiz coisas boas. E aí Deus não apenas não está irado, mas Ele está feliz comigo. Então eu ando com, diga, paz. Não fiz tudo direitinho, não porque eu quis. Tentando acertar o alvo, errei. Mas dei nota fora. Deus está irado? Não, Deus ainda continua te amando. Porque a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores.
E essa é a prova do amor de Deus. Ele não ama quando a gente está tudo bem. Ele nos ama porque Ele decidiu. É uma decisão do coração dele. E porque Cristo derrama o seu sangue sobre nós. Hoje nós participaremos da ceia nessa perspectiva, porque se alguém não tiver essa revelação de que Deus é por ele, Deus não é contra ele, nós éramos antigamente filhos da desobediência, e agora não mais, nós somos amigos de Deus, então Deus não está irado conosco, nós podemos nos assentar na mesa e podermos cear com ele e ele conosco. Amém, Jesus? A segunda pergunta está no verso 33, e diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Então, se alguém te perguntasse, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aí você ficaria em silêncio, mudo? Então, vou tentar novamente. O culto com o pastor Ricardo é um pouco interativo, tá bom? Estou explicando. Você chegou hoje, né, na igreja, né? Está há 10 anos e não sabe disso. Então, se alguém te perguntasse, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Isso, igreja. Sabe, toma posse disso. Diga: ninguém intentará acusação contra mim. Porque o Senhor votou em você. Ele te elegeu. Mesmo você sendo ficha suja. Mesmo você e eu sendo inelegíveis. Mesmo cada um de nós sendo pecadores, a Bíblia diz que Ele nos amou. Eu quero falar novamente esse texto, mas agora mostrando o contexto, Romanos 5:8, que diz assim, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Muitos estão procurando provas de amor, nós já temos, Romanos 5:8, Deus prova o seu amor, Ele provou o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, mas Ele deu não quando nós estávamos perfumados, cheirosos, quando nós estávamos arrumados, quando nós havíamos já nascido de novo, não, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E se Ele nos amou assim, será que Ele vai deixar de nos amar agora que somos filhos? Agora, antes, nós éramos criaturas amadas, agora somos filhos amados de Deus. Diga assim: eu sou filho amado de Deus. Então ninguém pode acusar, ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus. E nós achamos que Jesus fica nos acusando. Sabe quem te acusa? Primeiro a sua mente, a sua própria mente te acusa. Ah, não fiz isso, deixei de fazer aquilo. Ah, deveria fazer isso. Claro que são responsabilidades que nós devemos fazer muitas vezes. Mas nós nos acusamos. E quem põe mais fogo na fogueira, lenha na fogueira, chama-se diabo. A palavra diabo no grego significa adversário. Sabe, adversário vem exatamente para acusar. A Bíblia diz que o diabo, ele é acusador. Ele nos acusa dia e noite. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso intercessor. E a Bíblia diz que Ele está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Ou seja, se o diabo pode falar vários impropérios, e muitas vezes ele lembra do passado, porque hoje ele não pode fazer mais acusação. Não é direito legal. Mas ele fica lembrando do passado, lembrando do passado, lembrando do passado. Aí Jesus falou assim: isto já está consumado. Embora ele tenha sido assim, hoje ele é filho amado. Eu já o abençoei, eu já o elegi, eu já o escolhi. Essa é a realidade. Então nós precisamos entender que Ele nos amou, e por meio da fé nós precisamos acessar a graça que nos escolheu. Nós precisamos acessar a graça que nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu a nós outros. Sabe, não somos nós. Não foi iniciativa nossa, pelo contrário, nossa iniciativa era mundo, era carne,
era sermos inimigos de Deus, mas Deus toma iniciativa, Ele faz a ponte, Ele traz o resgate, Ele nos escolhe. Não éramos justos, tínhamos uma dívida, porém Ele nos defendeu por meio de Cristo Jesus. Ainda que você tenha tido uma dívida, ainda que você tenha tido uma acusação, mas Cristo intercede por mim, por você e nos justifica. Hoje você não é mais um pecador, pastor, mas aí pegou. Nós somos justos, nós somos santos que lutamos contra o pecado. Sabe, muitas vezes nós também com uma piedade, às vezes até com boa intenção, bem intencionada, não somos pecadores mesmo, eu sou pecador mesmo. É porque a gente não aprende o conceito bíblico sobre isso. Quando a Bíblia fala de pecado no singular, ela está falando da natureza pecaminosa. Quando a Bíblia trata a palavra pecado no plural, ela fala de condutas pecaminosas. Muito embora hoje nós não somos mais pecadores, porque somos santos, somos nova criação de Deus, somos justificados, eventualmente podemos ter condutas pecaminosas. Minha natureza não é mais, minha natureza é regenerada, eu sou santo. A minha natureza é agora a natureza de Cristo, eu tenho a semente incorruptível, você também. Embora tenhamos essa natureza, eventualmente, não andando por fé e crendo no amor de Deus, o que é que nós cometemos? Eventualmente, conduta pecaminosa. Mas não pode determinar quem você é, nunca, jamais, a menos que você aceite isso. Ah, mas eu vou ficar pecando? Não. Como eu vou ficar pecando se eu já morri para o pecado? Como eu vou ficar agora fazendo o que já não é mais da minha natureza? Então eu volto para o lugar que eu devo estar, em Cristo Jesus. Então veja que essa questão é muito importante, porque se eu ficar falando, eu sou pecador mesmo, eu não valho nada, nós não valíamos nada, nós não tínhamos preço, nós não tínhamos valor, nós não tínhamos, sabe, nós éramos inimigos de Deus, não tinha nada, mas o Senhor nos justificou, amém? Ele nos declarou aceitos diante de Deus, e agora nós temos valor. Por isso que nós cantamos aquela canção, você tem valor. Por quê? Porque a lata, o invólucro não, porque o Espírito Santo se move em você. Quem já ouviu essa canção? Canta aí para o seu irmão, então vamos ver. Amém. Como que é o maestro, como que faz? Não é que estava bom, estava afinado. É porque senão tem ceia, entendeu? Amém, Jesus? Então, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. Ninguém. Porque Ele nos justificou. E pensa numa coisa também. Pensa só, porque às vezes, mesmo assim a gente explicando, alguém fala assim, não, pastor, mas a Bíblia fala que nós somos pecadores e tal. Aí, eu não vou esgotar isso hoje, não dá tempo. Mas vamos pensar, no céu vai entrar pecador? No céu, vai ter pecador lá? Nas ruas de ouro, no mar de cristal, na nova... Vai ter pecador lá? Senão não é céu. Então, se você é pecador, você vai para o céu? Pense nisso. Você que já nasceu de novo, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus te tornou aceito por meio do sangue de Jesus. E agora você não é mais pecador, você é um santo, um justo que luta contra o pecado. Condutas pecaminosas, porque a sua natureza não é mais esta. Amém? A terceira pergunta retórica de Paulo está no verso 34, que diz: quem os condenará? Quem os condenará? Ninguém. Primeiro há uma acusação, depois há uma condenação. Então, primeiro, a acusação não foi à frente, mas quer dar-se uma condenação. Tínhamos uma acusação.
A acusação contra nós era: pecou, consequentemente, uma condenação à morte. Sim, porque toda alma que pecar, esta também morrerá. Está escrito lá em Ezequiel 18:20. Então, se havia uma sentença, se havia primeiro uma acusação e uma sentença condenando o pecado, o pecador, e esta condenação era a morte, então nós de fato experimentaríamos esta morte, mas Jesus morreu a nossa morte, então já não há mais condenação para nós. Deus não nos condena, ao contrário, tem compaixão de nós. Ele tem compaixão de nós. Deus, através do seu Filho, ele entende, ele recebe a sua própria intercessão, a intercessão de Cristo. Então ninguém pode condenar. Amém? Isso é muito importante também, porque nós vivemos numa sociedade que o juízo, e a gente falou em Lucas 6, o juízo temerário, as pessoas julgando, condenando, falando impropérios, e nós não podemos julgar. A pastora Ana falou recentemente sobre isso. Mas nós precisamos entender que aqueles que estão em Cristo, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Já não há mais acusação, condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Aqui mesmo em Romanos, no capítulo 8, a Bíblia vai dizer, no capítulo 8, verso 1, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para todo mundo, para os que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus? Então não há mais acusação, não há mais condenação. Não há mais condenação. Ah, mas a vida está me condenando. Não há mais condenação. Ah, mas a minha mente está me condenando. Não há mais condenação. Ah, o diabo está me condenando. Não há mais condenação. Ah, mas o meu cônjuge está me condenando. Não há mais condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, não há mais condenação. Não há. Sabe, nós precisamos tomar posse disso. Paulo continua dizendo em Romanos 8:1, no 2 ele vai dizer: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. O que dizia a lei do pecado e da morte? Isso mesmo, toda alma que pecar, esta também morrerá. Esta era a lei do pecado e da morte. Mas agora a lei do Espírito e vida, para aqueles que estão em Cristo, eles agora passam da morte para a vida, passam da condenação, da acusação e condenação para a aceitação, a justificação. E hoje nós podemos e devemos viver assim, porque uma pessoa que não vive assim não é mais que vencedor. Ela fica numa gangorra espiritual, porque ela ainda acha que há condenação sobre ela, ainda acha que há acusação sobre ela, ainda acha, sabe, que alguém pode ser contra ela. Sabe, isso não é arrogância, não é soberba, não é você viver de forma relapsa, sabe, não, pelo contrário, a pessoa que se empodera desses princípios, ela vive uma vida vencedora. Quantos querem ser vencedores? Você já é mais que vencedor, é só tomar posse disso. Sabe, muitas vezes nós estamos vivendo no século 21, nessa geração pós-moderna, como que é? Um mimimi. Ressentidos. Ah, pastor, ele me humilhou. Quantos humildes nós temos aqui? Eu sei que quem fala que é humilde, parece que não é, né? Mas em Cristo Jesus falou assim: eu sou humilde, aprendam de mim. Então fala assim: eu estou aprendendo de Jesus, ele está em mim, então em Cristo, levanta a sua mãozinha. Amém? Então quem já tomou posse da humildade de Cristo, quem já se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus, você acha que qualquer impropério, qualquer vai humilhar? Só humilha quem está com o ego inflamado. Só se sente ressentido quem está cheio de justiça própria.
Só fica ressentido quem não é humilde. Quem é humilde, eu já fui humilhado, eu já estou humilhado debaixo da poderosa mão de Deus. Então, não importa que falem, pensem, eu já me humilhei debaixo da poderosa mão de Deus. E não é essas falas que vão mudar o que Ele pensa sobre mim, o que Ele me fez ser e aquilo que Ele fará a meu respeito. Porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus, entenda que nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus. É Deus que nos humilha? Nós que nos humilhamos. Deus, e o que Deus faz? Exalta. Quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, em tempo oportuno, Ele nos exaltará. Amém, Jesus? É esta a realidade. Então não há condenação, não há condenação. Havia uma condenação, mas um crente, quando ele que nasceu de novo, quer viver debaixo da lei, ele traz para si o quê? Condenação. Por quê? Porque a lei é do pecado e da morte. A lei vem para fixar um preço altíssimo, do qual eu e você não podemos pagar. E por isso que Jesus fez o que fez, para que nele nós pudéssemos alcançar o céu. Amém? E finalmente, a última parte da introdução dessa mensagem. Amém, né? Olha só, todo mundo. A quarta pergunta retórica de Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Sabe, esta é uma revelação poderosa. Porque quando você estiver passando por tribulação, ou talvez você esteja, e nós passamos nesta vida por aflições, angústias, tantas situações difíceis da vida, nada disso tem poder para te separar, para me separar, para nos separar, nos distanciar do coração do Pai. Nada. O amor de Deus nos atrai para Ele. O amor de Deus nos enriquece, nos eterniza, nos empodera e nos faz mais que vencedores. Sabe, nós precisamos crer nisso, que nada, ninguém nos separará do amor de Cristo. É muito interessante, quando nós olhamos para esse texto poderoso de Paulo, e nós conseguimos compreender, não só com a razão, não só com o intelecto, mas nós conseguimos entender que isso também vai colocar em nós um olhar diferente também para as pessoas. E é engraçado que à medida que eu fui preparando a mensagem, fui esquadrinhando essa mensagem, eu fui me lembrando muito da sua mensagem, pastora Ana. Porque quanto mais eu tomo posse dessa realidade, que Deus é por mim, ninguém será contra mim, que ninguém pode intentar acusação contra mim como eleito de Deus, que ninguém pode me separar ou condenar, e ninguém pode me separar do amor de Cristo, tudo isso me faz não ser orgulhoso, ufanista, prepotente, pelo contrário, eu fico mais gracioso, misericordioso, compassivo. Eu não consigo mais julgar ninguém. Eu não consigo. Então, ainda quando eu fico julgando pessoas, eu ainda estou com justiça própria aflorada, o ego ainda está inflamando, eu não descansei nisso, porque normalmente eu sou implacável, eu não aceito, mas se Deus aceitou, quem sou eu para não aceitar? Sabe, nós precisamos tomar posse disso, e por isso mesmo Paulo, aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, no verso 16, ele vai dizer assim, ele vai dizer, assim que nós, daqui por diante, o que é o daqui por diante? Depois que eu vim para a fé, que eu nasci de novo, a ninguém conhecemos segundo a carne. Eu não conheço mais ninguém segundo a carne, porque segundo a carne eu ia ter pensamentos ruins, implacáveis, condenatórios, acusatórios.
segundo a carne, é isso que aflora da carne. Conhecer alguém segundo a carne é assim, é ressentimento, é raiva, amargura, mas daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, ou seja, na lei, já agora não conhecemos desse modo. Então eu quero profetizar e dizer para você, querido, que pode ser que há situações que acontecem com você, com alguém, que o diabo quer tentar, como diz aquela canção. Há pessoas que estão tão feridas que acham que não há mais cura. E eu vim falar exatamente esse: você em Cristo Jesus é mais que vencedor. Há pessoas que estão tão tristes que pensam que não existe mais alegria. Ah, não, então é para viver, mas viver não é existir, é viver uma vida abundante, e a alegria do Senhor é a sua força. Há pessoas que estão tão sujas que creem que não podem mais se limpar, e eu quero dizer que Jesus está aqui. Ele pode trocar as suas vestes, Ele pode trocar a cinza que está em você por óleo de alegria, por espírito de alegria. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele não quer te deixar, sabe, indo de mal a pior, ficando com o coração entristecido, amargurado, e levar exatamente a um estado de que você pense, não tem mais sentido essa vida. De fato, a vida que nós tínhamos antes dele não tinha sentido, mas ele nos resgatou para uma vida abundante. Há pessoas que estão tão sujas, que creem, como eu falei, que não podem se limpar mais. Há pessoas que estão tão envergonhadas, que acham que não podem ser mais chamadas de filhos. E eu vim aqui para dizer que você é filho amado de Deus. Nada do que você fez ou tenha deixado de fazer mudou. Você é filho amado de Deus. Diga: eu sou filho amado de Deus. Sabe, você que está aqui, talvez você estava nessa condição, envergonhado. Sabe, talvez um pródigo, que não se via mais como filho, porque saiu da casa do pai. Ei, você está aqui, o pai se alegra, e você é filho. Não é pelo fato de você ter vivido dissolutamente. Hoje o pai te diz: você é filho amado. Há festa para você, porque o filho que estava perdido foi achado, que estava morto reviveu. Talvez você está aqui não como pródigo, mas como irmão do filho pródigo, que nunca se viu como filho, mesmo sempre na casa do pai. Talvez você, sabe, está vivendo alguma situação parecida com essa, mas não importa qual seja a sua situação, não tenha medo. O olhar de Deus em Cristo Jesus é esse, através do qual Ele vai liberar sobre você essa graça, para que você saiba que não há, sabe, ninguém pode ser contra você. Ninguém vai intentar acusação contra você, porque você foi eleito dele. Ninguém pode te condenar, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nada te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pastor, mas eu me sinto tão condenado, eu me sinto tão debaixo de acusação. Como eu posso fazer para fugir dessa condenação? Somente se estivermos em Cristo Jesus. Que você seja achado nele hoje. Que você seja achado nele hoje. Que você se esconda na rocha. Que você esteja nele. Que você esteja na graça. Sabe, não é pela quantidade de regras e preceitos, porque isso não pode fazer mudar nada a respeito da sua condição diante de Deus, porque a lei veio para mostrar exatamente que nós éramos insuficientemente maus, insuficientes para alcançar o céu. A lei veio para revelar aquilo que estava em nós. Nós precisamos entender que, embora nós estivemos no passado imersos no pecado, hoje nós temos em Cristo Jesus uma vida transformada. Você crê nisso, querido? Ele pagou o preço. Nós vamos cear agora, e a ceia fala do preço que foi pago, o sangue dele que foi vertido, o corpo dele que foi moído.
exatamente para nós não olharmos mais para as nossas limitações, mas olharmos agora para a graça de Deus que está em Cristo Jesus, olhar que Ele fez o que foi feito e disse: está consumado, a obra está feita, eu redimi, eu chamei, eu estou agora dizendo que eu o amo para sempre, isso não vai mudar. Sabe, eu gosto muito de uma frase do Max Lucado. Ele diz assim: olhar para o pecado sem a graça é desespero, mas olhar para a graça sem a consciência de pecado é arrogância. Olhar para os dois juntos é a conversão. Que nós possamos olhar sim para o pecado, porque de fato o sangue e o corpo foi dado por causa do pecado, mas também devemos olhar para a graça. E quando olhamos para a graça que o Senhor deu a sua vida, Jesus deu o seu próprio corpo, o seu sangue, há uma conversão no nosso coração para vivermos como mais que vencedores. Só os mais que vencedores fiquem de pé nesse momento. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão assim no seu peito, na altura do seu coração, com os seus olhos fechados, todos com os olhos fechados. Nós vamos orar agora, vamos orar exatamente dizendo que nós queremos esta graça. Nós reconhecemos que o pecado nos separou de Deus, mas nós reconhecemos que Ele não foi maior do que a graça de Deus. E Jesus morreu, e agora não há mais condenação, porque eu não estou mais debaixo da lei do pecado e da morte, sim, estou na lei do Espírito e vida. Então, com os olhos fechados, com a mão no seu peito, eu queria que você repetisse essa oração dizendo: Senhor, todos digam: Senhor, nesta manhã, eu ouvi a sua palavra, e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora, eu confesso com a minha boca, que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, e salva-me, Senhor. E eu, meu Pai, que um dia estive em tua presença, em tua casa, mas me afastei, me desviei. Hoje, arrependido, eu volto na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta manhã: você fez esta oração que fizemos todos juntos e se identificou com ela? Eu queria que você levantasse agora a sua mão, que eu quero orar por você. Isso, eu vejo uma mão levantada, eu vejo outra mão levantada, eu vejo mais uma mão levantada. Você que fez esta oração, eu vejo mais uma mão levantada, e você se identificou com ela. Você está dizendo: esta é a minha vida, a minha realidade, mas também é a minha decisão. Então eu quero pedir que você que levantou a sua mão, você saísse do seu lugar agora e viesse aqui à frente. Eu queria que você, sem qualquer constrangimento, você pudesse vir aqui à frente. Amém? Isso, fiquem de frente, isso, venham, vocês que levantaram as mãos, isso. Podem sair do seu lugar e virem aqui à frente. Nós estamos esperando, nós vamos orar juntos. Fiquem de frente para mim aqui. Há um momento lindo da parte de Deus. Podem chegar mais próximo. Cheguem mais próximas. Se você sabe
que o seu lugar não é aí, é aqui, então isso, saia do seu lugar e venha. Sabe, talvez você diga, eu já tenho Jesus, amém, glória a Deus por isso. Mas talvez você estava vivendo debaixo de condenação, de acusação, você não reconhecia em plenitude o amor de Deus, porque algumas coisas aconteciam e você, Deus não me ama mais. Ele te ama, você é filho amado, filha amada de Deus, e nada do que vocês tenham feito ou deixado de fazer mudou isso. E agora, porque Ele ama, Ele mesmo os atraiu aqui, porque o amor dele não falha, então Ele atrai, exatamente para vocês estarem perto dEle, onde vocês são, sabe, enriquecidos, porque tudo que o amor toca enriquece, tudo aquilo que Ele produz permanece, para permanecer e para ter a vida de Deus, e vai fazer com que vocês vivam essa vida, com os desafios dela, com as aflições dela, mas sempre olhando para o alto, olhando para Cristo, e vivendo os planos de Deus, não mais, sabe, ficando atormentados com acusações, porque Deus não os acusa, e se Ele nos redimiu, quem vai nos acusar? Ninguém mais, amém? Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas, por elas foi pago um alto preço, nós declaramos, ó Pai, que elas estão sendo renovadas agora, pelo Espírito Santo de Deus, Pai, por meio do seu amor, que é derramado no coração delas, por meio, ó Deus, do seu Espírito, que nos foi dado, Pai, em nome de Jesus, que cada uma dessas pessoas, desses irmãos, possam receber agora essa revelação no Espírito, que são filhos amados de Deus, que são, ó Deus, perdoados, Pai, que não há mais acusação, não há mais condenação, e que nada pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós declaramos, Pai, que o nome está arrolado no livro da vida, mas nós cremos que a vida eterna não é só naquele tempo final, mas agora, gera a eternidade através de Cristo no coração deles, para que eles vivam a vida abundante de Cristo, e possam viver segundo um plano celestial, para o louvor da sua glória. Nós os abençoamos em nome de Jesus, amém e amém, amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu olho para vocês, eu vejo um espelho, porque há anos atrás, eu também fiz uma decisão como essa. Eu louvo a Deus que, como pastor, praticamente todos os domingos, eu faço essa decisão, eu posso vir aqui à frente e renovar. Sabe, muitas vezes o orgulho faz com que a gente deixe de se quebrantar, e glória a Deus, porque vocês não foram orgulhosos, pelo contrário, vocês foram humildes, de levantar publicamente a mão de vocês, e dizer que nada mais importa senão a presença de Deus. Eu tenho uma palavra para vocês, além dessa oração, que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E por isso, esse que falou, aprendam de mim que sou humilde, que é Jesus, Ele falou, eu estou com vocês, eu não vou estarei não, eu estou com vocês, agora mesmo Ele está com vocês, todos os dias até o fim, amém? Mas uma outra promessa muito linda, é que Ele deixou também uma família, porque Ele nos fez família, e é bom ser família, porque se um ficar com os joelhos trôpegos, e talvez tropeçar, o outro pode naquele momento, segurar nas mãos e ajudar a se levantar, e vamos juntos, então eu quero apresentar para vocês, Jesus já foi apresentado, vocês já o receberam, se renovaram com Ele, mas a família de Jesus, a família de Deus, amém? Uma parte dela está aqui, eu vou contar até 3, eu queria que depois de contar, vocês se voltassem para trás, e recebessem um abraço dessa família, pode ser? Amém? Vamos contar, família? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia.
Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Nós vamos participar da ceia. A ceia não é apenas uma comida e bebida. A ceia traz consigo uma realidade espiritual. E o homem carnal, ou seja, o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural, aquele que não nasceu de novo, para ele é um pedaço de pão e um cálice com o suco da videira. Vou pegar, vou comer. Comer uma refeição apenas. Mas aquele que nasceu de novo, aquele que já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, já fez essa confissão pública com a sua boca, já creu com o coração e já desceu as águas do batismo como símbolo público da sua fé e da sua conversão, então esse vai tomar o cálice e o pão com entendimento. Por isso nós servimos aqui aqueles que de fato já nasceram de novo. Quantos nasceram de novo? Quantos já proclamaram o seu novo nascimento através do batismo nas águas? Então você, querido, consegue ter esse entendimento. Eu ainda não nasci de novo. Eu acabei de fazer um apelo, mas se você ficou envergonhado, me procura no final da reunião, nós queremos orar com você. Se o seu coração ardeu por receber Jesus. Eu já recebi Jesus, pastor, mas nunca me batizei. Então, o que está esperando? O que está esperando? Então agora os diáconos, as diaconisas vão servir os elementos da ceia. Caso você tenha recebido Jesus, você já nasceu de novo, já se batizou nas águas, então receba os elementos da ceia, tome os elementos da ceia e comece a falar com Deus. Paulo nos orienta a fazermos um autoexame. Ninguém pode fazer por nós. Cada um de nós faz pessoalmente. Então você vai orar, vai dizer, colocar a sua vida diante de Deus, vai falar: me perdoa, Senhor, porque quantas vezes eu trouxe tanta condenação para a minha vida, e por isso não vivi a realidade do seu amor, mas agora sim eu quero viver, eu quero lançar fora todo levedo da maldade e tomar os pães, os asmos da sinceridade, do amor. Eu quero tomar agora parte, não apenas num pão e num cálice, como um ritual, mas a realidade que Jesus pagou os meus pecados, eu posso viver sem Ele, não preciso mais viver escravo dele. Faça a sua oração, ore, igreja, ore, aleluia. Você que já recebeu os elementos da ceia,
vamos fazer algo aqui. Você vai sair do seu lugar. Eu sei que tem talvez a sua esposa, seu filho do seu lado. É tão bom fazermos isso em família assim. Mas você vai sair e procurar um outro irmão, talvez que você não conheça ainda, que você não tenha tanta afinidade, e vai trocar os elementos da ceia com essa pessoa, amém? Tá bom? Você pode sair, um irmão procura um irmão, uma irmã procura uma irmã, e você vai sair, você vai trocar e dizer para ele assim: esta é a nova aliança no sangue de Jesus. Você vai dizer: esta é a nossa aliança no sangue de Jesus. Nós somos um em Cristo Jesus, porque Jesus nos santificou, nos purificou, nós nascemos de novo, somos mais que vencedores. Libera uma palavra profética sobre essa pessoa agora. Começa a dizer exatamente assim, diga assim, ó, se Deus é por nós, diga para ela: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga: não há mais acusação, não há mais condenação, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós temos a vida de Deus, nós temos a vida de Deus, amém? Vai fazendo isso, vai adorando. Às vezes a gente quer fazer as coisas muito rapidinhas. Amém, Jesus, vai fazendo isso em nome de Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu nem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Ele está trazendo essa atmosfera de unidade, de devoção, de imersão numa realidade espiritual. Nós não poderíamos jamais nos aproximar da mesa, jamais. Mas abaixou para mas o Senhor nos aproximou, o Senhor nos atraiu, o Senhor nos amou com amor eterno. Então não há mais condenação, não há mais condenação.
não há mais separação, nós somos amados. E como diz aquele cântico, a vitória da cruz, somos mais que vencedores, não pelos nossos predicados, mas pela vitória da cruz, a vitória que Jesus venceu. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele venceu e deu a vitória para aqueles que creem. Então agora nós vamos tomar com entendimento, como Paulo instruiu a respeito da ceia, dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Então você vai comer do pão dando graças a Deus, agradecendo ao Senhor, com o coração cheio de gratidão, porque Ele é por nós, porque não há acusação, tampouco condenação sobre nós, e que o amor dEle nos garantiu a vitória. E esse pão simboliza exatamente o corpo dEle, que foi moído, traspassado, mas o seu sacrifício nos trouxe a paz. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, você pode erguer o seu cálice, diga assim: este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. E a Bíblia está dizendo isso: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Então você vai beber agora do cálice, o cálice da nova aliança, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Você pode exaltar o nome do Senhor, você pode exaltar o nome daquele que vive e reina, daquele que nos resgatou, daquele que nos amou. Oh, aleluia. Posso crer no amanhã, porque vive. Temor não há, não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer, aleluia, aleluia, eu posso crer, eu posso crer. Temor não há, não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo. Mas eu bem sei, diga isso mais uma vez. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
sua vida, a minha vida, está nas mãos do nosso Jesus que vive está. Glória a Deus. Não turbe o seu coração. Não fique angustiado. Não fique assim. A minha e a sua vida estão nas mãos do nosso Jesus. E se Ele é por nós, e quem pode intentar acusação contra nós? Quem nos condenará? E o que ou quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Nada e ninguém. Amém? Essa é a realidade da ceia. Através da ceia, através do sangue do corpo, Ele nos fez mais que vencedores. Sabe, eu não sei quantos moram nessa região aqui, do Santa Mônica, indo para o lado, aqui ainda estamos no leste, mas para o sul, né? Granada, aquela região ali. Esses são dias que a gente fica ouvindo umas músicas que a gente não gosta muito de ouvir, mas é obrigado a ouvir. Né? E está tendo e aí aquele som, aí eu falei, meu bem, que bênção. Não deu nem meia-noite, acabou o Camaro, olha só. Meu bem, você ouviu? Não ouvi mais nada. De repente, 2 da manhã começa. Hoje, se eu não estou enganado, eu ouvi barulhos microfonados 6 horas da manhã. Eu não sei se veio de lá, mas eu fico pensando, esse povo está fazendo uma festa para um Deus com D minúsculo, e vara uma noite, e paga caro, e faz e acontece. O povo de Deus que vai habitar na Jerusalém celestial, tem que fazer muito mais, tem que glorificar muito mais, tem que exaltar muito mais, sabe? Xalarabaxi. E outra coisa, querido, muitos aqui, como eu também, não era muito meu estilo esse tipo de música, mas o Senhor sabe o que nós fizemos no verão passado, né? Então muitos de nós, quando estávamos lá, e nós não também julgamos e condenamos, é só que hoje não faz mais parte do nosso estilo de vida. Mas muitos de nós, quando estávamos lá, era muita energia, né? Aí virou crente. O que aconteceu com aquela energia toda? Agora tem que ser mais. Paulo falou assim, se eu perseguia, se eu matava, se eu pregava lei, agora eu vou fazer muito mais, que eu não considero mais minha vida preciosa para mim mesmo, a não ser que eu complete a carreira e pregue o evangelho da graça que Deus me designou. Agora é muito mais. Amém? Orem pelos irmãos ali da região sul da cidade. Amém, Jesus? Sim, vou falar. Então nós vamos à bênção apostólica. E não antes, ainda bem que todo mundo me conhece aqui, né? Sabe como eu trato dessas coisas. E não vai ser diferente até que Ele venha, ou até que Deus fale algo diferente. Eu não julgo quem trata diferente dessa matéria, que é a matéria política. Na verdade, nossa vida, ela sempre terá política. Tudo tem política, sim ou não? Tem, política é algo que nós fazemos, no trabalho, em casa. Agora, política partidária já é uma gama, e isso eu sou muito respeitoso, porque foi também conquistado um direito de cada um ter seu próprio voto, e cada um tem o seu,
não é verdade? O voto ele é individual, direto e secreto. Pastor, em quem você vota? O voto é secreto. Eu posso te falar quem eu não voto. Eu voto nas agendas que não tem a ver com a agenda do céu. Se o partido está defendendo uma agenda que não é princípio de Deus, aborto, liberação de drogas, ideologia de gênero, não merece o meu voto. Por quê? Porque eu tenho, não preconceito, eu tenho um conceito, o meu conceito é palavra de Deus. Então não vou falar quem eu voto, mas eu falo quem eu não voto. Legenda que defende essas pautas que não estão alinhadas com princípios bíblicos, eu não voto. Amém? Tá bom? Mas fala, pastor, quem você vota? É secreto. Tá bom? Tá tranquilo? Mas eu sou pastor e o pastor precisa orar, precisa abençoar. E quando chega um irmão que, pastor, vou ser promovido, ora por mim, eu oro. Pastor, vou fazer um concurso público, ora por mim, eu oro. Pastor, eu estou planejando ter filho, né, meu bem, nós estamos. Não, não, tem. Filhos espirituais. Filhos espirituais. Embora tecnicamente pode acontecer, né, que nem eu sou ligado, nem ela é ligada e... Então, eu quero ter filho, ora por mim, oro. Pastor, vou me candidatar ao pleito para ter oportunidade de estar na cadeira do Legislativo Municipal. Ora por mim, oro. Amém? Oro. Por que não? Por que eu orei pelo seu concurso, pelo seu plano, eu não posso orar pelo um irmão que está pleiteando? Cristão, uma pessoa de Deus, que vai fazer diferença lá. Oro. Então... nós vamos orar, já orei por essa pessoa, mas eu quero falar o seguinte. Essa pessoa, e pode ter mais de uma pessoa aqui, às vezes, que também está concorrendo ao pleito, e me pergunta, posso entregar os folhetos? Pode, ir lá, né, na saída. Então, a nossa irmã Érica, cadê ela? Está ali? Já foi lá, já se posicionou. Nossa irmã Érica, que é da IBA há mais de 10 anos, já tem muitos anos que está aqui, é uma família da igreja, Wesley e os seus filhos. E a Érica está postulando uma cadeira lá. E ela está lá fora, como pode, né? Ela está lá fora. Então ela pediu, vai estar lá fora recebendo, entregando os santinhos. Ela vai entregar um santinho. E ela é santa mesmo, né? Porque tem uns que entregam santinho, mas ainda não nasceu de novo, ainda não é santo. Mas ela é santa em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém? Então ela vai estar lá. Eu só peço uma coisa para você, não é só para a Érica, porque um outro irmão recentemente falou comigo, pastor, eu posso entregar lá? Eu também estou postulando. Pode, seja respeitoso, porque eu já vi coisas terríveis. A pessoa chega, pega, não é o que eu vou votar. Não. Que é isso? Você é crente? Amassa o negócio, joga no chão, duplamente errado. É um desrespeito com a pessoa, isso poluindo o meio ambiente. Você não vai votar na pessoa, depois você leva o papel, tenta reciclar, faz alguma coisa, mas não faça isso. Amém, Jesus? Pastor, eu também quero ser postulante Pode, querido. Amém? Só peço isso. Tá bom assim? Todo mundo está tranquilo? Amém? E vamos avançar, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe e vão na paz. Semana de bênção e vitória em nome de Jesus.